verso, né? A gente faz uma leitura de um verso. Toda semana no Guaimirim, a gente tem por prática colocar na rede social algumas frases do Steiner ou de outros pensadores que estão dentro da pedagogia Waldorf ou não, mas que falem sobre a criança, façam uma reflexão sobre a infância. Então, a gente tem uma abertura essa semana com uns versos do Steiner. Então, a gente faz a leitura do verso. Eu trago uma cartinha de um material pedagógico muito bom também, que se você ainda não conhece, se a senhora ainda não conhece, é também um bom material de conhecer. Eu conheci no Congresso de 100 anos da Pedagogia Waldorf. É bem lindinho. Você A gente pode faz me essa chamar de abertura. você, Junelise. Tá bem, amor. A Obrigada. senhora está melhor que eu. E aí, depois dessa apresentação toda, eu te apresento e a gente passa a palavra, tá bem? E eu quero te dizer, assim, que o grupo de inscritos, né, no ciclo, na verdade, é um grupo, em sua maioria, feminino. Nós temos aqui professoras da rede municipal de Pelotas, né, que estão na educação infantil. A gente, dentro do ciclo, a gente faz essa abertura de gratuidade para as professoras da rede municipal. Então, a gente tem um número considerável dentro do todo de 25 professoras inscritas, né? Algumas delas não estão ficando presentes conosco em função dos seus compromissos mesmo, mas essas palestras vão ficar gravadas e depois elas vão acessar, tá? Então, é o 6º ano do nosso ciclo de palestras e vivências. O ano passado nós fizemos um ciclo online grande também, com 12 palestrantes, porque a pandemia mostrou para a gente essa outra possibilidade, né? E esse ano a gente acreditou de novo que a gente poderia fazer um evento online, né? E a gente só reduziu ele um pouquinho, enxugamos um pouquinho mais, mas também caminhamos com ele por 4 semanas, né? Cultivando mesmo esse ciclo. Eu vou fazer a leitura do Steiner para nós, para a gente começar. A criança quer desenvolver o que realiza em suas atividades a partir de sua própria natureza, ou seja, a partir da sua própria vida interior. O brincar atua de dentro para fora. Rudolf Steiner. E o materialzinho que eu trago, eu tenho trabalhado com as meninas nas reuniões pedagógicas esse material como abertura. E quando a gente estava pensando o ciclo, eu pensei em trazer. Então, é o Sabedoria de Criança, são pílulas de inspiração para uma nova educação. Foi feito por 3 professoras de escola Waldorf, aí na região de São Paulo, e é um baralhinho, ó, são cartinhas, todas aquareladas, é uma delicadeza de trabalho mesmo, e traz um pouco de nutrição para a gente. Então, a gente tira uma cartinha, né? Vamos ver que cartinha que vai sair aqui para nós. Carinho, ó, essa é a imagem. E aí, então, tem o verbete dentro desse livrinho, que vai falar sobre a cartinha. Carinho. Para a criança, o carinho é a linguagem do amor, é o cuidado com as miudezas, é a expressão da delicadeza, é o contato físico do colo, beijos e cafuné. É a união de andar de mãos dadas. É um impulso de correr para o abraço. É a expressão do eu te amo sem precisar saber falar. A criança inspira carinho com seu sorriso doce e olhar profundo. A criança ensina carinho com seu brincar delicado e sua atenção às pequenas grandezas. A criança precisa de carinho para seu florescer saudável. Muito bom. Muito obrigada. Abrindo assim, a gente já se inspira em alguma direção, não é? Não é? E tem um gaúcho que eu amo tanto, chamado Mário Quintana, que diz assim: quando me faltam as palavras, eu abraço. O abraço diz mais. Mas eu tive que fazer um artigo para o IASVES, que é a
instituição internacional de jardins de infância Waldorf, eles pediram para eu falar da fala na pandemia. E aí eu fiz uma pequena consideração da aquisição da fala, o que vem acontecendo no momento, e para mim foi muito importante fazer um trocadilho com esse dito, com essa frase do nosso querido Mário Quintana. E eu disse assim: a criança, antes de falar, aprende pelo gesto. Os nossos gestos de carinho, os nossos gestos de afeição, de cuidado. Nós estamos num momento em que o distanciamento foi decretado, mas o primeiro gesto que uma criança compreende e que ela se expressa por ele é o olhar. E que nós possamos, pelo olhar, dizer à criança aquilo que não podemos dizer abraçando, beijando e pondo no colo. Então, como que a gente pode encontrar formas de expressar esse afeto determinante da relação entre educadora e criança na primeira infância, sem ser por esse gesto que para nós brasileiros é tão comum e tão afetuoso, né? Então, estamos aprendendo novos gestos. Não é para deixar de expressar, mas vamos aprendendo sempre novos gestos. Muito bom. Então, gente, lá na frase do Steiner já diz que a criança brinca a partir do seu interior, ou seja, ela precisa se ativar. Isso é inerente ao ser da criança. E ela se ativa em primeiríssimo lugar conhecendo o próprio corpo. E esse próprio corpo se torna a casa, a nova casa que ela irá habitar. E eu costumo sempre dar esse exemplo. Se vocês me seguem, eu não encontrei outro melhor, que é assim: eu mudo de casa, eu escolhi ir para a casa nova. A casa nova foi uma expectativa que nós cultivamos para chegar lá. Mas chegando lá, onde será que fica o registro da água? É noite, eu apalpo as paredes procurando os interruptores. Ou seja, eu ainda não estou completamente em casa na nova casa, percebem? Como é que eu disponho tudo lá dentro? Como é que eu transformo aquilo que eu já tinha para caber nesse novo espaço? Isso a criança faz com o seu corpo. E ela faz de tal maneira que ela vai modelando o seu próprio corpo. Eu costumo dizer que a criança, na primeira infância, é uma escultora. Mas é uma escultora não só porque faz castelos na areia, ou bolinhos e sai oferecendo, ou faz torres empilhando coisas, mas ela é escultora porque ela está transformando a sua forma corpórea. E está transformando a sua forma corpórea, inclusive modificando as substâncias. Então, é muito impactante o enorme trabalho que uma criança tem que fazer na primeira infância. Mas qual é o instrumento que ela tem para isso? Brincar. E esse brincar é ativar-se no espaço que ela tem à disposição, é ter oportunidades de prolongar esse ativar, porque muitas vezes eu visito creches e escolas que dizem, claro, aqui as crianças brincam, vão para o pátio 20 minutos. Gente, isso não é nada.
ou é insuficiente, não é que não é nada, é muito insuficiente. Eu me alegrei muito quando eu descobri, estudando um pouco de cronobiologia, que o ser humano, nas suas 3 capacidades anímicas, ou 3 órgãos anímicos, ele só é muito rápido e quase assim, em minutos, eu sou capaz de compreender pelo pensamento alguma coisa. Então, o pensamento é o que a gente tem de mais rápido. Já para realmente acolher como é que eu estou sentindo a mesma situação, eu preciso de alguns minutos. Não dá para ser tão instantâneo como o pensar. E à vontade, os cronobiologistas dizem, demora 1 hora para se ativar. Então, menos de 1 hora de brincar dentro ou de brincar fora, não ativou aquele âmbito que é o que a criança quer. E como ela ativa esse âmbito volitivo? Movendo-se. A gente sabe que os nossos membros estão vinculados a essa vida volitiva e percebendo. E aí vocês podem estar se perguntando, percepção é uma forma de conhecimento, é mesmo, mas dentro do âmbito do pensar, a percepção é o âmbito volitivo. Isso Rudolf Steiner expressa lindamente na 3ª conferência do Estudo Geral do Homem. E aí a gente percebe que esse binômio inicial do aprendizado, isso está no meu livro que vocês estão estudando, O Criança Brincando, ele é assim o solo onde a criança edificará seus aprendizados que ela faz por conta própria. Então, percebe e atua movimentando. E esses 2 lados também perpetuam pela vida inteira humana. Imaginem que cada uma de nós elegesse aprender uma nova coisa, aprender a bordar, aprender a tocar um instrumento, aprender qualquer nova habilidade. Como que nós começamos? Atuando, movendo e percebendo. E se eu estou aprendendo um instrumento musical, eu vou copiar quem é meu professor, mas eu tenho que ouvir o que está soando. Então, eu gosto do exemplo do instrumento musical porque é muito claro que se eu não ouço o que está soando, eu não vou saber se eu estou afinando ou desafinando, certo? E para cantar é exatamente a mesma coisa, só que o instrumento está dentro do nosso corpo e não fora do nosso corpo. Para uma criança aprender a falar, é a mesma coisa, o instrumento está dentro do nosso corpo, mas inclui a audição do que se passa fora, certo? Então, esse brincar vem sendo muito louvado e pesquisado, mas tem muitas compreensões que ainda usam o brincar como um instrumento de aprendizado. Então, eu vou inventar uma brincadeira para as crianças nomearem cores. Eu vou inventar uma brincadeira para as crianças nomearem os animais. Gente, isso não é o brincar espontâneo ou livre. Muitas vezes na pedagogia Waldorf se chama livre, brincar livre. Eu gosto mais do termo espontâneo, porque livre tem várias conotações um pouco paradoxais entre elas. E é bem interessante que muitas vezes esse equívoco é usado com a bandeira do brincar.
E aí aquilo que é o que a criança pode aprender por si mesma se desmorona. E muitas vezes também o que nos causa uma certa aflição é que a criança, ao brincar, imita muitas coisas que nós gostaríamos que ela não imitasse, porque ela viu nas telas, porque ela vivenciou alguma coisa grave. E qual é a nossa atitude? Eu quero interferir para que aquilo não... E as outras crianças que não viram. Mas esta criança está querendo digerir aquilo que está dentro dela como uma pedra na sopa. Então, aí nós estamos diante de um momento que é muito delicado perceber como é que fica a atitude, a presença do educador neste momento. É bem interessante que muitas vezes a gente se confronta com coisas que estão sendo um grande incômodo para o grupo como um todo, mas que a criança tem, ou no pai ou na mãe, alguém que está incentivando. Quando eu era jardineira, porque foi por onde eu comecei a minha trajetória na pedagogia Waldorf, eu tenho uma alegria de ter passado aqueles 4 anos no jardim de infância. Eu tive um aluno que chegou para mim no fim de um ano letivo. Eu falei, gente, eu vou receber uma criança em novembro, mas quando eu vi a criança, eu falei, pode vir. Ele tinha as mãozinhas, e eram mãos pequenas, porque ele tinha 5 anos, tão enrijecidas, mas tão enrijecidas que ele mal conseguia desenhar com tijolinho. Ele tinha uma inabilidade de poder ter a mão ainda maleável e flexível para pegar um objeto novo para ele. Muito bem, eu assumi essa criança, esteve comigo nesse finzinho de ano e mais o outro ano de jardim de infância inteiro, e por necessidade do Colégio Micael, eu me tornei professora de classe, e ele veio comigo, ou seja, esse me pertencia. Mas eu quero contar um episódio muito interessante que eu vivi com ele. Ele tinha verdadeira paixão por aviões. E o pai incentivava isso ao extremo, dava todo tipo de miniatura para ele, explicava como que é um avião a hélice, um avião a turbo, um avião de... ou seja, ele tinha tudo na consciência. E ele passava horas e horas a fio fazendo o gesto do avião e o barulho do avião. Chegou uma altura que as crianças do grupo, eles não aguentavam mais ouvir aquele barulho. Eles tapavam o ouvido e ele fazia rasante, sabe? Nas crianças menores, enfim. Estava bem incômodo. Eu pensei cá comigo, tem que usar uma imagem para transformar isso. E logo pensei dos passarinhos, lógico, né? Os passarinhos voam, os passarinhos cantam, eu ia transformar o voar do avião em voar de pássaros e tirar o barulho do motor e virar o canto do pássaro. Que engano meu! Isso não pegou, porque estava muito distante dele. E eu, ainda bem inquieta, fui buscando uma maneira, até que eu convivo, o meu marido é completamente da tecnologia, o meu filho já era grande, já conhecia que existiam planadores, queria voar de planador, e nós tivemos várias conversas em casa. Eu fui estudar um pouquinho o planador, e aí eu cheguei com uma nova imagem. Era o planador. E o planador, ele para subir, ele depende de um avião.
Então, relacionei ao avião, que ele tanto amava, com a subida do planador, e depois lá em cima ele vai subindo e descendo, e a gente pode ouvir o canto dos pássaros, o vento nas grandes árvores. Bom, aí pegou. Vocês percebem a diferença? A diferença é que eu tenho que partir de onde a criança está e não logo transformar para outro lado, porque mesmo que a criança possa aderir, ela ficou com aquilo lá parado. Esse não ia aderir de jeito nenhum, porque ele já estava muito consciente, por isso ele tinha tanta rigidez corpórea. E foi uma criança que transformou de tal maneira isso, passando toda a escolaridade numa escola Waldorf, e no 12º ano ele tinha que fazer um trabalho de conclusão, né, que isso é pedido na escola Waldorf, e ele queria fazer sobre as cavernas. Nossa, eu entendi como isso caía super bem para ele. E eu fui a orientadora dele, gente. Então, é uma criatura que eu acompanhei desde aquela primeira conversa que eu falei, ele vai chegar mesmo em novembro na minha classe, depois como professora de classe. E eu tenho, assim, uma relação de afeição com ele quando ele estava na universidade, já mais autônomo, morava sozinho em Florianópolis. Ele sofreu um acidente de motocicleta e faleceu. Foi a primeira criança que eu tive tanto contato que faleceu. E toda vez que eu me lembro dele, eu me lembro com muito carinho com tudo que eu aprendi com ele, sabe? Então, estas são situações desafiadoras para nós, concordam? Garanto que cada uma de vocês tem uma história dessa para contar. E como é que a gente vai se movendo? Se a criança está no movimento externo, o educador precisa estar na mobilidade interior para achar imagem para transformar isso. E quando essa interferência é adequada, por isso eu conto sempre as duas, que a primeira vez que eu falei do passarinho não deu jeito, porque muitas vezes a gente quer impor a nossa relação com a natureza diretamente para a criança. E é muito interessante que eu ouço, e recentemente eu ouvi muito por causa daquela oficina da voz, nossa, gente se queixando do canto do sabiá, porque ele canta na madrugada, e na madrugada ele me acorda. Porque, claro, o pobre do sabiá, nas grandes cidades como São Paulo, que é onde eu vivo, ele vê a luz elétrica, tudo já movimentando, acha que já amanheceu, certo? Então, aqui, muitas vezes, ele começa a cantar muito antes do amanhecer. Mas eu também descobri sobre o sabiá, que sabiá é um nome tupi, vocês sabiam disso? E que quer dizer aquele que reza muito, gente. Deixa o sabiá cantar, por favor, que ele cante muito, não é? Então, como eu posso acompanhar, enquanto educadora, o brincar da criança e criar imagens autênticas para poder trabalhar esse brincar? É necessário muito estudo e muita observação. As imagens não são essa casquinha ou esse glacê do bolo, como eu consigo dizer. Eu já nem gosto de glacê, mas glacê sem bolo, gente, não vira nada, certo? Então, é preciso, de verdade, se debruçar sobre aquilo que eu quero trazer como imagem. Muito bem, a criança, no seu brincar, em primeiríssimo lugar,
ela se ativa. E a imaginação e a fantasia chega no tempo do faz de conta. E esse tempo do faz de conta, para mim, ele é o tempo mais áureo do jardim de infância. É quando a gente se deleita com o brincar da criança, não é? Então, antes, a criança, até mais ou menos 3 anos e meio, ela está na ação concreta, sem direção nenhuma. Então, se ela quer imitar alguém varrendo, ela quer imitar, mas ela vai varrer esparramando e não levando numa direção, né? É sempre importante a gente cada vez refletir sobre um dos utensílios domésticos e como é que a criança usa esse utensílio no primeiro terço do primeiro setênio, no segundo terço e no terceiro terço, porque é muito diferente. No livro eu começo falando das pipas, vocês devem se lembrar. Aquilo foi uma vivência concreta que eu tive na Lagoa de Araruama. E eu falei, nossa, isso está explícito em 3 irmãos com o mesmo objeto. Eu fiquei muito maravilhada. E, na verdade, a gente poderia se perguntar o que uma criança faz com uma colher, em cada um desses terços, com uma panela, com uma bacia, com uma cadeira, tudo que é utensílio da casa, porque aí a gente de verdade conhece o que a criança está conquistando e pondo à disposição no brincar. O brincar é o momento onde a gente mais aprende da criança. E é onde eu posso observar de verdade, porque eu não estou regendo a brincadeira, certo? Eu estou regendo a hora da refeição, eu estou regendo a roda rítmica, eu estou regendo contar histórias. E claro que eu posso observar também, mas observar o que a criança conquistou e qual é a sua natureza, muito mais fortemente no brincar espontâneo. Então, Rudolf Steiner, quando faz uma frase como essa que a Junelise leu no começo, ele está sendo completamente schilleriano. O que quer dizer ser schilleriano? Vocês conhecem a obra de Schiller, Cartas para uma Educação Estética? É dificílimo ler aquilo, não é que seja uma coisa simples, mas ali está implícito o brincar como base de toda a autonomia vindoura do ser humano. Então, o impulso lúdico que se transforma em impulso estético e que se transforma em arte de viver, ou um trabalho onde o ser humano se liga da mesma maneira em que uma criança se liga quando brinca. E é intrigante como uma criança está completamente vinculada, concentrada e, ao mesmo tempo, alegre, séria sem ser sisuda. E será que no nosso trabalho a gente mantém essas características? Onde será que isso se perdeu no desenvolvimento humano? E trabalhar por uma recompensa é sobrevivência do ser humano, certo? Mas se eu trabalho só pelo meu salário, bom, aí eu não fico educadora, porque a gente não ganha o suficiente para o salário ser sedutor, certo? Mas muita gente trabalha assim e depois faz do fim de semana aquilo que é poder extrapolar toda a tensão e todo o peso que o trabalho trouxe. Mas uma criança não precisa de recompensa quando brinca. Eu não preciso prometer para ela
nem um chocolate, nem o giz de cera que ela quer, nem nada disso. Ela brinca porque ela espontaneamente precisa se ativar. Então, brincar, impulso lúdico, como Schiller caracteriza, arte, impulso estético, como Schiller caracteriza, e a arte de viver o nosso trabalho. Então, a pedagogia Waldorf, na verdade, ela leva em consideração esses três princípios, para que o ser humano que passou por essa educação possa ser um ser humano que, no seu trabalho, mostre o que ele tem de mais humano. E como é que a criança conquista o que nós temos de mais humano? Quando ela chega ao fim do primeiro setênio e coloca direção, meta, objetivo no seu brincar. E esse momento vem sendo roubado da criança quando ela tem que ir muito mais cedo para o ensino fundamental. E não adianta fazer uma classe boazinha e sem grandes escolarizações no primeiro ano, porque a criança perde o ambiente e perde a criança menor. Ela perde a oportunidade de estar com aqueles que ela pode cuidar, que ela pode colaborar e que eles podem participar com ela, mesmo que não participem ativamente. Por exemplo, se a criança está brincando de fazer teatro ou circo, aquela criança é a que está assistindo, mas ela faz parte. E essa vida social que a criança conquista no brincar espontâneo vai de um âmbito que aparentemente parece que ela é muito egoísta, para chegar a um nós daqueles que têm um objetivo comum. E passa por essa relação eu e tu tão espontânea no tempo do faz de conta. Então, essa situação que nós vivenciamos atualmente, em muitos países existe, mas isso não quer dizer que a gente não possa aderir com consciência, percebendo o quanto a criança pode perder se não tiver a possibilidade de chegar a esse ponto culminante do brincar, que é essa autonomia de escolha. O ser humano é o único ser vivo que pode ser autônomo, mas a educação pode favorecer ou pode colocar grandes obstáculos a isso. E isso depois terá sua consequência na hora de escolher uma profissão, na hora de se tornar um profissional que é autor do que faz. Então, desse ponto de vista, a gente viu o quão importante para toda a vida humana é o brincar. E aí eu queria ler as frases que eu escolhi da PEL, da Maria Amélia, para vocês, e depois a gente pode conversar com as perguntas que vocês têm, tá bom? Que reúne o ser humano recordando a sua humanidade. A criança é o que depois o adulto procura ser. De uma forma tão simples, ela resume esse princípio tão importante. Vocês querem que eu repita? Ou deu para... Tá, então eu repito. Brincar é o gesto que reúne o ser humano recordando a sua humanidade. A criança é o que depois o adulto procura ser.
Maria Amélia Pereira, ou conhecida como Pel. Muito bem. Então, minhas queridas, isso foi um pouco do que eu me preparei. E agora eu queria entrar em diálogo com vocês, se vocês têm perguntas, se vocês têm considerações, certo? Eu vou te comentar uma coisa assim. Quando tu falou da gente falar pelo olhar, sabe? Tu me trouxe o meu tempo, a minha educação, que os meus pais olhavam, eu sabia que os olhinhos diziam, tá? Eu também, Maria Amélia. Eu venho dessa coisa assim. Mas outra coisa que tu comentou da criança, a gente hoje falar com o olhar, sem o abraço, só que é difícil na educação infantil. Sabe Eu que sei. esse dia nós estávamos comentando, é difícil nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Porque, do contrário, o abraço se faz, pelo menos com os meus alunos, se faz presente, né? Então, eu fico pensando assim, ó, é difícil porque a criança, eu não sei se é pela impulsividade, o que é, mas o normal da criança é quando ela gosta de alguma coisa, quando ela vem e te abraça. E esses dias nós estávamos comentando sobre isso, porque ocorreu comigo várias vezes na sala de aula. E eu disse, não tem como eu pegar e dizer não para essa criança, não podemos nos abraçar, não podemos, porque ela é uma criança, ela não está tendo aquele entendimento que nós estamos tendo, que isso não deve acontecer, que devemos manter o distanciamento. O mesmo acontecendo com os coleguinhas, porque eles estão ali. Como é que não vão chegar perto? Como é que a gente... É que nem eu disse para a minha diretora, como é que eu vou pegar essa criança e dizer não, não pode, e afastar de mim? Eu não acho isso certo, e posso acabar traumatizando essa criança. Claro, e por favor, não entenda que eu não faria isso, eu faria não, também. Com certeza, eu estou dizendo como fica difícil, né? Porque um abraço é melhor que um olhar. Então, mas na verdade, quando a gente abraça sem olhar de verdade, a gente esqueceu o primeiro gesto relacional da criança. Era só isso que eu estava tentando lembrar. Não, com certeza. Até porque pelo olhar e vem um abraço, tu já vê o rostinho que está mostrando, como quem diz, me abraça, sabe? Isso. Aquela coisa assim. Então, se torna uma coisa muito difícil nesse momento que a gente está vivendo. E eu observo muito isso, porque entre eles, e por mais que a gente tenha que dizer, pessoal, não pode, eles não conseguem, porque não tem como. A gente adulto, às vezes, não é difícil fazer isso? Se conter, né? Imagina eles, que passaram um tempo sem se ver e agora se reencontram. Então, é muito difícil. É muito difícil e, por favor, eu também abraçaria, eu também faria tudo isso. Claro. Só que eu quis chamar a atenção porque a criança se expressa no primeiro sorriso porque conseguiu ver e reconhecer o educador. E essa é uma situação... Ai, gente, agora os cachorros do vizinho, ai do céu. Ui, ui, ui. Tá incomodando demais para vocês? Então, eu vou falar mais alto, tá bom? Então, esquecer o olhar, na verdade, é esquecer aquilo que o Fernando Pessoa diz com tanta clareza. Olhar só uma vez é como nunca ter visto. Então, como é que eu faço uso novamente desse instrumento do olhar entre as pessoas e o olhar e ouvir a criança para saber de verdade quem é esse ser humano que está diante de nós. Foi com essa intenção, Maria Amélia, mas que bom que você se colocou para ficar claro. Não, mas aí eu cheguei, eu entendi esse lado, eu quis dizer assim, não abraçar quanto falou, sabe? E do olhar me chamou muita atenção, porque eu sou muito de falar com a criança ou com qualquer pessoa olhando. Eu não tem pessoas que falam e não te olham, né? E eu já não.
tem pessoas que são assim, e eu não gosto, vou ser bem sincera. Uma pessoa está falando comigo e não está me olhando. E então eu fiquei imaginando, e me reportou o meu tempo, né, de criança, que os pais, tu entendia pelo olhar, né? E aí Pois fiquei é. imaginando, veio tudo junto. E eu fiquei imaginando isso aí. E como tu colocou o brincar é tudo, porque no brincar tu vê tantas coisas, tu conhece tantas coisas, tu aprende tantas coisas, né? E é como tu diz, vai fazer parte da tua vida e vai te fazer um ser amanhã. Hoje também a gente vive uma coisa com essa pandemia, essas crianças presas não têm essa oportunidade. Então, quando vão para a escola, elas querem isso, elas precisam disso mais do que nunca. E é uma coisa que nós temos que ter esse olhar, como tu disse, porque eles estão numa idade que é o brincar. 3, 4 anos, 5 anos, né? É aquela coisa. Então, 20 minutos, como tu diz, é pouco para eles. Muito pouco, muito Muito pouco. pouco. Tanto é que tu diz assim, gente, acabou, vamos entrar. Já! É o que tu escuta, né? Já! E aí tu tenta fazer algo dentro da sala, que não seja um brinquedo, um joguinho, alguma coisa, não chama a atenção deles. Porque eles estão naquela coisa de eu querer brincar, de eu querer fazer, de eu querer, sabe? E não um trabalho em folhinha. Eu noto pelos meus. Se eu vou dar um jogo, um quebra-cabeça, algo de montar ou encaixar, é uma maravilha. Vou dizer, gente, agora nós vamos pegar uma folhinha para nós tracejar, ou coisa assim. A carinho, os olhinhos, como diz o estudo. É isso aí. Então, você trabalha na escola pública, né, Maria Amélia? Sim, Muito bom. sim. Então, leve em consideração que a folhinha não é necessária, só para eles desenharem espontaneamente. E é quando eles querem, é isso que eu quero dizer. Não tem, antes tu ainda havia aquele interesse, com esse tempo afastado, é como se eles estivessem perdendo muito tempo. Então, eles têm que aproveitar, brincar entre eles, interagir entre eles, mais isso aí, sabe? Não Bom, com uma atividade dirigida. isso. Luísa, Sabe que o não, território pode falar, querida, pode completar, depois eu lembro. o território do brincar fez vários pequenos curtas e tem um deles que chama Brincar em Casa, vale a pena olhar. E outra coisa Sim. que eu queria perguntar, Judelise, se vocês têm acesso aos periódicos da Federação, porque eu escrevi um artigo sobre as conquistas das crianças na primeira infância, que está num periódico que agora está tudo online Então, na Federação. sim, O a gente, Panorama das inclusive, Conquistas das Crianças. sim, das 3 primeiras conquistas, né? E a gente também, Luiz, a gente tem um artigo seu que já usamos em 2 reuniões pedagógicas com os pais e mães, é um artigo de uma sessão médica, e você traz a imagem do Portinari. Sim, sim. Sim, aquele artigo é muito, muito bom. Os pais gostam muito, né? Gostaram muito, os pais que tiveram a oportunidade de ler conosco. E na última reunião pedagógica do primeiro semestre também nós trouxemos. E todos gostam muito. É muito bom, né? É bom a gente lembrar assim que a gente alia, né, educação e saúde, né, Luísa, dentro Tem que ser. da... Isso, então a gente É tem que importante. promover saúde, né, e criança precisa brincar para também crescer saudável, né? Isso mesmo. Isso mesmo. E Tem uma aí mãozinha erguida, tem uma Julie. mãozinha da Laura ali levantadinha, eu vou passar para ela já já. Tá, Nós pode temos terminar. 2 mães presentes aqui conosco, viu? Que é a Laura e a Hilda, 2 mamães aqui presentes hoje, Bem-vinda. do Guaimirim. E aí, pensando em saúde e falando, né, nesse espaço que a gente está com ele tampado e
e percebendo a euforia das crianças no espaço escolar, que eu acho que, né, puxa um fiozinho na fala da Maria Amélia, e também nesse tempo exaustivo dentro dos espaços da casa, né? Algumas mais confinadas que as outras, tem crianças, né, que podem acessar outros espaços e outras que não, que ficaram realmente em seus apartamentos com suas famílias, né, muito reduzidas no espaço. E o que a gente percebe hoje com o retorno à escola é uma mistura de euforia e ansiedade. Ó, a Nina colocou ali para nós já os periódicos da Federação. Maravilha, Nina. Já colocou o link ali para nós. Joia demais. E Steiner lembra a gente que a gente precisa ensinar a respirar. Como fazer isso agora? Nesse momento gente, tão cheio de desafios. Isso, são no mínimo 3 respirações que a gente vive. E, na verdade, quando Steiner fala que a gente precisa ensinar a respirar e a dormir, é para concretizar a respiração maior que o ser humano vivencia, que é estar vivendo na Terra e voltar a viver no mundo cósmico. Então, a grande respiração é receber um corpo físico, concreto, visível, perceptível, e depois deixar esse corpo. Por que esse aprendizado é importante? Porque é só aqui que nós vamos devagarinho acrescentando encarnação em encarnação autonomia decisória, para o ser humano se tornar a 10ª hierarquia espiritual. Então, o papel da educação é de que maneira eu facilito que os corpos sejam permeáveis a esse indivíduo. Muito bem. Como concretizo isso? Então, o mais importante na respiração é poder deixar o corpo permeável. Então, o mais importante no primeiro setênio é deixar brincar, para se tornar autônomo na brincadeira, para ganhar a leveza da habilidade corpórea. Muito bem. Aí, como é que eu ensino a respirar? Falando e cantando, gente. Não é falando agora para dentro, para fora. Não é. E cuidem que dormir também é estar vivendo no metabolismo e nos membros. Na vontade, o ser humano dorme. Então, se eu dou espaço para que o ser humano se ative sem a força da consciência, eu estou ensinando a dormir. Claro que existe um passaporte para o sono, que é a voz humana, que acalenta a criança na hora de dormir, e que é a confiança de que para quem eu me entrego quando durmo, isso é também necessário, mas o mais necessário é que a criança se mantenha aonde ela dorme enquanto está ativa, que é se ativando nos membros e no metabolismo. Então, o respirar tem essas 3 facetas. O respirar do ar é o mais curtinho. E é inspirando o ar pela primeira vez que a criança diz no seu primeiro choro ou seu primeiro grito, estou viva. Quando ela expira, quando o ser humano expira pela última vez, voltou ao seu mundo de origem. Então, o sono faz isso com a gente cada dia. Vai e volta, vai e volta. E a respiração se mantém constante para que possamos estar vivos dentro dessa casa terrestre, que é o corpo. Então, se a gente amplia o que é respiração, não fica tão sufocante
o tempo da máscara. E também eu gosto sempre de ampliar que máscara, muito antes dessa máscara por decreto, a humanidade vem se pondo. E cada criança se põe uma máscara já a partir dos 4 anos e meio, para ser aceita socialmente. E só depois de muitos anos de vida é que a gente vai afrouxando essa máscara. Eu dou risada quando eu falo isso, porque a minha filha, faz uns 5, 6 anos, ela avisa para os familiares, cuidado, sair na rua com a minha mãe, ela perdeu a máscara, ela fala cada coisa que vocês nem imaginam. Mas qual é o instrumento que a gente tem para que essa máscara não grude tanto? Não a máscara imposta, a máscara que cada um põe em si. O teatro, a dramatização, e isso é tão explorado na pedagogia Waldorf. Onde acontece isso? No jardim de infância, quando todas as crianças são na roda rítmica, aquilo que o educador está trazendo para elas. Não sei se eu respondi muito, mas eu tentei ampliar, Junelise. Sim, foi bom, querida. Era a Laura que eu queria falar. Vamos ver o que a Laura quer dizer. Isso, te perguntar, trazer. Oi, boa noite. Boa noite, Laura. Primeira coisa que eu quero te agradecer, que tu me emociona cada vez que eu te escuto, é assim, ó, é um bálsamo assim para os meus ouvidos. A tua fala, de tudo, o som, o conteúdo, tudo, assim, eu acho uma maravilha, assim, todas as vezes que eu te assisto é sempre muito enriquecedor, assim, te agradecer de coração mesmo. E eu acho que tu já trabalhou tanto aí em São Paulo que tu podia vir para Pelotas, né? Que ótimo! Sabe que eu tive uma aluna parceira desse menino que eu contei do avião que virou planador, que a família toda é de Pelotas. E eu amava quando ela recebia a visita dos avós, porque os avós traziam pêssego seco. E até hoje, para mim, pêssego seco, só de falar me dá água na boca, de tão maravilhoso que era receber aquilo daquela família. Viu? Então, agora tu tem que vir aqui buscar agora a mãe dessa menina e ela também moram em Botucatu, mas eu não sei se eles ainda têm família em Pelotas, porque os avós faleceram. E assim, ó, e a minha pergunta é assim, ó, eu tenho 2 filhos, né? O Francisco, de 8 anos, e a Nina, de 4. Tá. E aí, o Francisco, o ano passado, assim, tipo, no meio do ano passado, ele começou a apresentar uns comportamentos, assim, que a gente fica meio sem saber e querendo interceder e, ao mesmo tempo, não sabendo como, que ele fica fazendo, assim, vários momentos, ele começa a fazer assim com as mãos, sabe? Chacoalha, 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 faz um monte de barulho, assim, e para. Daqui a pouco ele faz de novo, sabe? Mas deve fazer acho que 1 ano que ele tá fazendo isso, sabe? E a gente fica, ai meu Deus, mas que coisa, por que tá fazendo isso e aquilo? E aí já teve épocas que a gente dizia, ai filho, te acalma, não sei o que, daqui a pouco eu pensava, tá, mas de repente é uma forma dele estar se expressando, dele estar colocando para fora alguma coisa que está interiorizada. E aí eu fico meio sem saber como interceder, se eu tenho que interferir e de que forma, sabe? E agora ele está numa escola, ele fez o o Guaimirim, né, até 6 anos e meio, e aí
ele está numa escola tradicional, assim, né? Claro. E aí, então, acaba que eu fico pensando, ai, será que é alguma coisa que já está demais no colégio? E de que forma eu posso aliviar tudo isso, sabe? Já que a gente não tem opção ainda do ensino fundamental aqui, né, em Pelotas. Mas Então, ai, elas vão sabe, crescer e fazer virar escola. é isso aí, vem para cá nos ajudar, vem, 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 vem. Então, Laura, eu olho para esses gestos em duas direções. Primeiro, está faltando o gesto básico do ser humano, que é andar muito a pé. Então, você tem que fazer muitas e muitas caminhadas com essa criança, mas caminhadas mesmo, de longura. Assim, primeira coisa. Segunda coisa, ainda concreta, deixa ele carregar peso. Ele pode carregar todas as compras que você fez no supermercado ou na feira e te ajudar, porque o peso direciona a movimentação. Muito bem, isso é bem concreto. Lógico que deve ter um pouco de tensão nesse gesto dele. Então, eu recomendaria massagem rítmica, mas eu não sei se isso existe em Pelotas. Não, né? É. Luísa, o pai dele é musicoterapeuta. E ano que passado, ele estava começando a alfabetização, né, Laura? Então, pode ser reflexo também de tudo isso que estava chegando novo para ele, né? Agora, a Laura falando me fez pensar isso. Se não tem massagista rítmico, faz um pouco de carinho na mão antes de dormir e nos pés, com um óleo assim mais calmante. Isso, nos pés a gente tem feito, antes de dormir nos pés sempre, mas nas mãos não. Nas mãos também, nas mãos também. Uhum. E tem criança que gosta muito se a gente pega dedinho por dedinho, assim, bem delicadamente, sabe? Pode ser bom. Agora, não conhecendo a criança, eu só posso dar essas sugestões genéricas, certo? Mas espero que ajude, Laura. Mas Maravilha, isso de querida. andar a pé é indispensável para uma criança, gente, e muito. Nós temos como prática no Guaimirim caminhar toda semana. A gente sai para caminhar com as crianças toda semana. Fundamental, né? Então, Laura, o teu filho precisa ser diariamente, tá? Não vale só uma vez por semana. Tá pouco para ele. Não, e não é uma tarefa muito difícil, não. Aqui eu acho que eu vou conseguir fazer isso bem mesmo. Obrigadão, boa dica. Espero que dê uma pequena ajuda, pelo menos. Só uma pergunta agora de caminhar. Boa noite. Boa Muito noite. Obrigada pela... Desculpa, já ia entrar com a pergunta. Mas é emocionante de estar conversando contigo. Que a gente está estudando o teu livro. Bom. Sim, você estava falando do caminhar, e o caminhar também traz um pouco da respiração e da fala. Opa! Opa! A criança primeiro se ergue e começa a andar para depois falar. É isso mesmo, Suzy. E eu li recentemente um livro, gente, que chama A Arte de Caminhar. Peraí, que eu vou achar o nome do autor. Ai, Luísa. Eu não sei se vocês são assim, mas eu, para fazer ordem, primeiro eu faço uma grande desordem. E agora o caderno onde eu anotei é Erling Kagge. Ele é um norueguês e ele escreve A Arte de Caminhar. Eu li lá em Portugal, na casa de uma amiga. E aqui no Brasil eu não achei o livro depois. Eu bem que gostaria de ter o livro, porque ele
realmente faz um relato dessa questão do caminhar, gente, que é essencial para os nossos dias. O que aconteceu com a Revolução Industrial para a humanidade? A humanidade atrofiou os membros. Por quê? A máquina de lavar lava a roupa, porque a batedeira de bolo bate o bolo, porque o ferro elétrico é mais ágil do que o ferro à brasa, porque os carros nos levam em vez das nossas pernas e os nossos pés, ou seja, houve toda uma atrofia. E as crianças que estão muito na movimentação, elas sofrem com isso mais do que nós adultos. Só que nós adultos desenvolvemos doenças por não estarmos andando, certo? Então, caminhar, gente, é básico, e não é para fazer esporte. Caminhar olhando o céu, olhando a natureza, olhando as pessoas, cumprimentando as que você cruza pela rua, entendeu? Essa é uma situação que, por exemplo, a gente faz... Eu moro razoavelmente perto, só que é numa subdona, da escola onde teve o seminário e agora tem a Faculdade Rudolf Steiner em São Paulo. E eu, durante 23 anos, coordenei o seminário. E eu subia todo santo dia a pé esse morro e descia. À noite não, porque o bairro é muito deserto, eu ia de carro, mas eu sofria de ter que ir de carro à noite, mas tudo bem. Esse caminho ficou tão habitual que eu já ia pensando um monte de coisas, até que um dia eu me atinei, olha o que tem pelo caminho. E cada dia eu descobri uma coisa nova. Então, a possibilidade da percepção minuciosa, a gente perde quando anda de metrô, de ônibus, de carro, de avião, mais ainda, né? Então, esse cuidado de que o movimento do andar também me leva a observar o mundo de outra maneira, isso enriquece a nossa alma. É super importante, Suzy. Então, e é a base para as outras habilidades. Você tem toda a razão. A criança primeiro anda, muda toda a estrutura do aparelho fonador para depois conseguir falar. Muito bom. Exatamente. Eu acho que é um artigo seu que eu acho que eu li, que eu fiquei com essa imagem, que a criança, quando é bebê, está na horizontal, e aí depois, quando tem esse andar, aí o aparelho fonador vira para foi vertical. O artigo mesmo. Muito bem. Essa é uma boa estudante, ó. Lembra até que está no artigo. Foi a imagem, que a imagem me marcou. Essa imagem do vertical, para ficar vertical, né? É isso mesmo. Não, isso a gente comprova quando atende o telefone e está deitada. A pessoa pergunta, você estava dormindo? Você tem alguma coisa? Não é assim? Porque a nossa voz se modifica se a gente não está ereto. Mesmo. Não é? Muito bom. Obrigada. Imagino. Mais alguma pergunta, minhas queridas? Pode perguntar do livro, desse livro que a gente está lendo? Claro, afinal de contas, eu tenho que me responsabilizar pelo que eu escrevi aí, né? O que eu achei interessante que essa última fala da senhora foi a criança, é o que depois o adulto procura ser, né? É. E no final do livro tem a senhora propõe, né, 5 passos para a gente recordar a própria vida e ser lá, né, como um processo de autoeducação. Isso. Para trazer a criança, né, que a gente foi, para se descobrir. Então, está sendo muito interessante nesse ciclo, porque já foi falado isso, e agora a senhora falou de novo, e aí tem no livro também. Eu achei bem legal.
Esse é um exercício que vale para o autoconhecimento, vale para gerar histórias da nossa infância. Você já chegou aí o meu livro de histórias, Junelise? Chama Seixos Rolados? Nossa, Não. isso podia ser um trabalho com a comunidade, não para ir para a mídia aberta. Eu tenho feito em jardins de infância assim. A gente junta educadoras e pais e pega um conto e trabalha conforme esse caminho que eu desenvolvi de observar os contos. E, junto com isso, paralelamente, a gente vai trabalhando como as minhas memórias podem virar uma história para eu contar. E nesse livro que eu escrevi tem uma história que é da minha infância. Mas o meu cheiro de terra molhada são memórias de infância, né, gente? Da minha infância, da infância dos meus filhos, dos meus sobrinhos, enfim. É um aglomerado de memórias de infância. Recordar, repassar de novo pelo coração, né, Luísa? Opa! Então, a gente torna a viver de novo, né? E eu aprendi muito com um senhor que veio falar da questão de como a gente, pelo processo de consciência que a gente precisa viver na alma da consciência, ainda volta a ter acesso às forças espirituais que nos acompanham. E ele diz que quando a gente volta à infância, a gente de novo dá a mão para o nosso anjo, porque lá ele está sempre ao nosso lado. É muito lindo isso. Muito lindo mesmo. Então, o livro chama Seixos Rolados, Junelise. Anotei aqui. Mas por favor, se vocês querem, pede para mim diretamente, porque o preço que o livro está sendo vendido pelas editoras, eu me sinto até mal, sabe? Nós queremos, certo que queremos. Pelo menos um exemplar para a nossa biblioteca, que está crescendo aos pouquinhos. Isso, porque eles estão vendendo para mim por um preço que eu reflito muito se eu vou gastar isso num livro, entendeu? Imagino que um educador... Mas eu faço preços bem especiais para professores e pais de escolas, tá bom? A gente entra em contato para isso pontualmente, certamente, querida. A Laura tem uma outra pergunta. Pode mandar pelo correio, né? Vocês conseguem receber? Sim, pode mandar pelo correio, pode sim. Tá bom. Fala, Laura. Então... Acho que ela travou, querida. Travou, sim. Enquanto ela está travadinha lá, parece que até caiu mesmo, ó, que a tela ficou... andou. Voltou, Laura? Deu? Voltou, Laura. Levantei. Caí, levantei. Então, eu que, pensando nessa coisa do segundo setênio, né? Eu estou fazendo aquela a fundamentação em antropologia, em antroposofia da Três Fontes, e aí a gente estava vendo as biografias com a Helena, Maria Helena, acho que é Helena Oliveira. E aí ela estava falando muito da função do segundo setênio ser a coisa dos heróis, né? E aí eu queria saber se tu tens alguma indicação de livros, e principalmente de livros para esse segundo setênio, que fale sobre mitologia, porque eu sempre fui apaixonada por mitologia. Eu me lembro, eu não sei como é que a gente assistia aquilo e não ficava louca de medo, que eu me lembro que eu via aquelas Fúrias de Titãs no sábado de tarde na televisão. Então, Laura, tem um currículo que a Leonor Bertalot, que foi uma grande educadora, ela é minha mãe na pedagogia Waldorf, ela diz que é o currículo da alma. Então, para cada faixa etária tem o conto específico, sabe?
Eu fiz, porque durante muitos anos eu lecionei literatura infantil e contos no seminário. Eu fiz uma lista de livros que a criança pode ler quando ela puder ler por conta própria, e outra bibliografia que é o educador se preparando para cada ano escolar poder contar, porque toda vez que diz respeito a contos e mitos, é melhor que a criança receba sendo narrado pelo educador, e não que ele leia, entendeu? Assim como no primeiro setênio a gente conta a história e não lê, né? Então, isso eu posso... Eu acho que eu tenho, se eu não tenho, deve estar lá naqueles arquivos de computador, que eu demoro montes para achar, mas acabo achando, e eu passo a bibliografia, essas duas para vocês, tá bom? Ai, quero sim, muito obrigada. Então, mas com 8 anos, ele ainda vive muito nos contos de fadas, não aqueles que a tua filha vive, você tem que contar especialmente para ele coisas mais elaboradas, e lendas e fábulas. É muito especial, tem muita coisa bonita para contar para uma criança de 8 anos. Depois, nos 9 anos, eu estou tentando... Porque assim, a indicação curricular é a mitologia hebraica, ou aquilo que a gente chama comumente de Antigo Testamento. Mas para pai contar, não dá certo o Antigo Testamento. Tem que ser um fio que só o professor pode fazer diariamente. Então, eu fiz uma coletânea de histórias para 9 anos de idade, independente do Antigo Testamento. E eu espero que isso saia como um livretinho, porque tanto o terapeuta quanto pais poderiam se beneficiar. Estou tentando fazer uma introdução do porquê dessas histórias, e tem pelo menos umas 7 ou 8 que servem para 9 anos, que são adequadas para os 9 anos. Mas, por enquanto, vai pelas lendas. Tem muita lenda bonita num livro muito antigo da pedagogia Waldorf, chamado A Luz do Sol. Não sei se isso chegou para vocês aí, Junelise, não, né? É muito, muito antigo esse livro. Outro livro que tem é o livro da Leonor Bertalot, que chama Criança Querida, o Dia a Dia da Alfabetização. Isso vocês também não devem ter, porque não é de jardim de infância. Eu tenho esse livro. É? Então, você pode maravilhoso. emprestar para a Laura, para ela, porque a família não quer mais publicar esse livro, para ela xerocar as lendas que tem nele. Não quer mais publicar? Não, a dona Leonor está muito velhinha, está bem ausente já, e eles não querem publicar da maneira como o livro está. Então, entendeu? Se você puder emprestar para ela xerocar as lendas que tem ali, porque tem lenda de Cristófaro, lenda de São Martim, tem histórias lindas para contar nos 9 anos. Nos 8 anos, desculpa, nos 8 anos. Suzy, por favor, tu estás com uma relíquia. Com certeza, eu levo aí, eu levo. Por favor. Vocês todas... A Suzy, Luísa. Estou na fila aí. A Suzy é uma doadora nossa para a nossa biblioteca. Ela sempre nos leva algum livrinho quando ela vai nos visitar, né? E a nossa biblioteca está sendo, assim, vai crescendo aos pouquinhos. E a Suzy é uma incentivadora nossa aqui no Rio Grande do Sul. Muito bom, Suzy. Pode levar. Luísa, eu sei que a gente está chegando já no final, mas me veio algo aqui que você também tem uma outra publicação sobre desenho, né? Que desenho já é para isso, desenho de formas, isso mesmo. E aí eu vou tentar só fazer um ganchinho para a gente na nossa prática, né? Qual a importância do desenho de forma para a professora da educação infantil? Isso. Eu prometo que no início do ano que vem vai ter um curso pela 3 fontes, o desenho de formas para o adulto educador. Tá bom? Porque
eu prometi naquele meu primeiro caderno de desenho de formas, eu ia fazer um livro de desenho de formas, porque foi a arte que eu me encontrei. Eu amo matemática, geometria, e o desenho de formas veio ao meu encontro mesmo. Então, eu tinha 4 aspectos que seriam 4 capítulos. Aí eu pensei, gente, mas eu tenho que pôr os desenhos, isso vai virar um livrão horroroso de grande que a gente não consegue manusear. Então, eu resolvi que eu ia fazer cadernos. E eu prometi 4 cadernos, mas só tem um por enquanto. Mas o segundo está quase pronto e vai ficar pronto para o ano que vem. E o último capítulo desse segundo já são desenhos de formas para o educador. E eu prometi para o Marcos da Três Fontes, que é muito meu amigo e que realmente leva a sério os cursos que ele faz lá, que eu ia fazer um curso desse aberto para os educadores. Então, aguardem, porque isso vai acontecer. Tá? E qual é a importância que um educador ou uma mãe ou pai no primeiro setênio pratique desenho de formas? É que o desenho de formas mobiliza, flexibiliza e harmoniza o corpo etérico. E o corpo etérico é esse que a gente empresta como envoltório, como abraço, como, entre aspas, útero no primeiro setênio. Certo? Então, não é para fazer com as crianças, é para fazer consigo mesmo. E se vocês querem começar exercitando, façam ou estrelas ou lemniscatas. Lemniscatas é um 8 deitado, tá? As estrelas estão no meu livro. Seguem esse caminho das estrelas que está no meu livro. Já é maravilhoso. Fazendo o traçado, a mão livre, grande no papel, maior ainda no ar, e vocês vão ver como isso atua. Tá bom? Isso mesmo. Ótimo. E a Suzy é boa de livro, hein? Estou gostando de ver, fala a verdade. Muito bom, Suzy. Sim, muito bom. Ai, muito bom, Luiz. Eu acho que a gente ficaria mais tempo contigo. Não sei se tem mais alguém para fazer alguma pergunta, para a gente finalizar. O marido já chamou para sopa. Pois é, nós já são 8:55, né? A gente costuma encerrar às 9 horas. E então, se alguém quiser tecer mais um comentáriozinho breve, a gente finaliza, por favor. E depois eu quero pedir o favor de você me mandar a gravação, porque hoje eu tinha um estudo com uma creche e eu não fui, eles estão lá estudando sozinhos, né? E aí eu falei assim, eu prometo que se tiver gravação, depois vocês podem ouvir, porque é o jeito de saber o que eu estava fazendo ao invés de estar com eles, entendeu? Sim, nós te enviamos, sim, certamente. Obrigada. São 4 creches aqui da cidade de São Paulo que trabalham com criança muito carente que querem se transformar em creches Waldorf. Ai, que lindeza! Eu sou louca para fazer isso aqui. Não sei se eu vou ter tempo, mas... apoio para eles, o maior apoio. Não, isso me interessa sobremaneira. A gente não pode, tem que fazer, como diz a Ute Kramer, olicracia, e não... E não elite, mas ela fala um outro nome, aristocracia. Nada de aristocracia, vamos fazer olicracia. Ela é uma querida, eu gosto muito dela, eu já trabalhei muito em parceria com ela, então eu aprendi muito a lidar com as instituições sociais também. Queria te agradecer, Luísa. Algumas questões que eu estava trazendo, tu já respondeu na tua fala. Então, vou digerir, levar para o sono, né? E fortalecer aí esse corpinho etérico, né? Para a gente ver realmente no que resulta lá com as crianças, né? E em casa também, que eu tenho um pequeno de 8 anos. Também. 2 dias de diferença do Francisco. E
Olha Com a só, Laura falando, eu me lembrei também que eu tenho em casa aquele livro de histórias curativas para comportamentos desafiadores também, que é um grande apoio, né? E a gente tem um livro que uma ex-mãe nossa, uma apoiadora nossa, fez também sobre os irmãos Green, né? Uns contos dos irmãos Green também. Talvez seja interessante. olha, vocês devem encontrar em sebos aí no Rio Grande do Sul. O que eu tenho de melhor dos irmãos Grimm é traduzido por Mário Quintana, gente. São 2 volumes da editora Globo, aí do Rio Grande do Sul. Aqui em São Paulo não se acha, porque eu já recomendei tanto, porque todo mundo vai para os sebos e cata os que estão raspando, mas talvez aí vocês encontrem. Chama Contos de Fadas. É uma coletânea enorme e é a versão mais próxima de uma tradução fiel que a gente tem em português. As minhas amigas alemãs me ajudaram muito nisso e esse foi assim o pico que nós encontramos. Certo? Uma tradução feita por um poeta como o Mário, né? Nossa, que beleza! Beleza. Ele tinha uma senhora alemã ao lado dele que devia traduzir literal e ele punha numa linguagem, sei lá eu. Pelo menos o nome dele está lá. Eu acho que é um selo de garantia, Mário Quintana, não é? Certamente. Bom, queridas, então... Muito obrigada, Marisa. Eu que agradeço. Obrigada. Nós todas agradecemos. Bom trabalho para vocês. Espero que tenha sido um incentivo a continuarem entusiasmadas e empenhadas na tarefa. Sim, sim. Temos agradecimento da Maria Amélia, estou encantada com suas colocações, esses momentos enriquecedores me fazem refletir muito sobre minha prática pedagógica. Só tenho que agradecer pela oportunidade. Então, aqui a Marina também, muito grata também, Luísa, que alegria te ouvir, né? Então, a gente agradece a todas, ficamos bem felizes mesmo, principalmente a professora Luísa Lameirão, nosso coração está quentinho aqui com a tua presença, é sempre muito bom te ouvir mesmo. E a gente segue te acompanhando, os seus trabalhos, tá? Estamos juntas aí. Muito obrigada, gente. E a gente está te esperando aqui em Pelotas, hein? Então, é garantido o pêssego seco. Ai, que bom! Quando que tem pêssego seco aí? Conta para mim, Laura, quando? Então, nessa época. Agora nós estamos com os pêssegos frescos. Isso, agora é maravilhoso. Agora. Então, tu vê aquelas arvorezinhas com as florzinhas de pessegueiros, assim, lindíssimas. E agora já está o fruto. Isso, agora já está o fruto. Mas como Pelotas é a terra do doce, a gente consegue o ano inteiro para ti, tranquilo. É só vir que sempre vai ter te esperando. Tá bom. É só eu avisar com antecedência. Isso. Tá certo. Tá bom, queridas. Fiquem bem, tá? Obrigada. Obrigada. Boa noite. Igualmente para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.